Acha, ele é muito legal, ele trabalha com a performance, mas ele é muito técnico, então eu tenho que fazer uma passagem mais técnica aqui para poder chegar nele. Vambora. Show. Olá, meus caros, eu sou Rodrigo Rainha e a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que eu espero que vocês estejam praticando muito, que eu espero que vocês estejam trocando, evidenciando, construindo. O texto da professora Luciana. A Luciana é pós-doutora em artes, faz um trabalho fantástico em teatro. E o texto dela, de alguma maneira, traz uma densidade. O texto tem que gerar um incômodo. Você tem que estar vendo e o teu corpo tem que estar vivo. Você diz assim, mas eu preciso sentir isso para que isso seja sentido. É a mesma lógica. Eu vou pensar agora um podcast para teatro. Você está desenvolvendo seus materiais, discutindo, construindo, e aí você vai ficar só me ouvindo quietinho. Cara, não vai rolar. Eu vou te dar contexto, eu vou te dar forma, eu vou te dar elementos para você dialogar com os convites que a professora Luciana te fez, para construir junto toda essa linha de experimentações que você deve estar buscando. Vamos lá? Então, a gente precisa notar. Foco. Foco número 1. A lógica de um teatro performativo ou de um teatro pós-dramático, ele tem um contexto para que ele possa ser... Ele tem um contexto para que ele possa ser formulado, organizado, e daí ele precisa entender a arte como um campo expandido. Ele não pode ficar restrito à ideia do que, não, isso é o que pode, isso é o que não pode. Não, ele precisa chegar nessa linearidade, essa ideia de não deixar passar a oportunidade em olhar o teatro performativo ou o teatro pós-dramático. Ele precisa, de alguma maneira, ter o texto, o enredo, a representação de papéis forte, estruturada dentro desses sujeitos que a partir dali mergulham. Então vamos lá. O texto começa com arte e performance. O que é arte e performance? Vem justamente da ideia de como é fazer uma performance. O que é uma performatividade? Vamos lá. Eu sou um professor que amo dar as minhas aulas. Dentro do meu ofício, eu posso fazer isso de uma maneira concentrada, tranquila, da qual eu quero manter uma performance como se eu fosse um intelectual do século XIX para mostrar a minha importância para os meus alunos. Ou eu posso tentar buscar outros elementos, utilizar o meu corpo, criar uma forma, de alguma maneira, de trazer a atenção do aluno, porque ele já está em outra realidade, eu preciso pensar nisso. Mas como eu faço isso? Já sei, vou entrar em sala de aula dançando e cantando. Não necessariamente, isso não é o sentido. Eu preciso pensar o discurso, eu preciso notar o tom da teatralidade, eu preciso construir as escolhas, porque se eu faço isso, eu consigo perceber como o outro, quem observa, constrói. Como a lógica daquilo que eu ofereço e daquilo que o outro, de alguma maneira, traz, passa a ser organizado e ser trazido e ser elencado. Exemplo. Você já teve oportunidade de ir a um terreiro? Vou te contar a oportunidade de ir a um terreiro. Qualquer religião afro-brasileira, vamos deixar bem aberto para ficar. Primeiro, dá uma ouvida. Olha os atabaques. Depois que você ouve, você já está entrando e você tem o clima. Você começa a sentir o cheiro, as ervas queimando, você começa a ver a dança, a reprodução, a ideia de remeter a um outro espaço. Você reconstrói a ideia e você passa a fazer, a se tornar presente dentro daquela estrutura, dentro daquela prática, dentro daquela manifestação. Você se sente parte de um movimento performático. E rainha, então, eles são todos atores? Não. É uma prática religiosa que deve ser muito respeitada, como de qualquer outra prática religiosa brasileira.
que fique claro. Quando a gente passa a pensar, então, na ideia de como você cria e transforma isso num gênero, você precisa anotar a ação, o cotidiano, a rua, como aquilo que é humano, é social, que te coloca dentro de uma condição, sai e chega às formas, às maneiras. Bom, primeira coisa, a gente tem que ter clareza. Isso tem que ter um diálogo com os próprios elementos da arte que estão sendo discutidos. Se eu tivesse uma arte de galeria do século XIX, isso não teria sentido. Conforme eu tenho a nova tecnologia chegando, eu tenho as novas possibilidades, eu tenho primeiro a performance nos grandes espaços, eu tenho as experimentações de arte da vanguarda, eu tenho todas as dinâmicas europeias que ainda se disseminam no mundo dentro do nosso pensamento típico colonial, mas também as experiências de outras formas, de outras regiões. Eu tenho a busca de uma identidade nacional a partir dos anos 20. Dentro desses movimentos, eu começo a pensar em que formas o happening pode aparecer, que formas eu tenho a possibilidade da pop art dialogar, eu tenho como pensar aquilo que, de alguma maneira, está gerando as possibilidades de estar criando a performance dentro de um novo conjunto, de uma nova proposta, de um novo olhar. Rainha, você falou dos happenings. O que seria um happening? Bom, se a gente for pensar os diálogos, por exemplo, já trabalhados nas vanguardas dos anos 30, você começa a notar a necessidade dos eventos, daquilo que de alguma maneira aparece como uma outra linguagem, o que está acontecendo, literalmente o exercício do que está acontecendo dentro daquele momento, e você começa a perceber onde aquilo não está previamente estruturado para quem está chegando, mas é o acontecimento, é o impacto. Onde aquilo vai ser colocado? Na praia. Onde aquilo vai ser colocado? Nas ruas. Onde aquilo vai ser colocado? E aí cada um dos exemplos são riquíssimos para você pensar. E aí você começa a pensar, se eu tenho as possibilidades da arte presentes na minha ação, no acontecimento do dia a dia, o meu corpo pode virar uma expressão de arte. Seja nas pinturas, sejam nas formas, seja no fato de eu estar vestido ou eu estar nu, seja na representação do que isso significa. E você começa a pensar sobre essas expressões, o que elas significam. A ideia de você fazer e produzir a arte com o seu corpo como parte da arte. E aí você vai elaborando, isso vai chegando. Por exemplo, é muito interessante como a gente começa a se deparar com a lógica de apontamentos que o Glusberg faz de maneira bem interessante sobre o que tem que ter para você estar desenvolvendo isso. Que elementos você tem para basear esse próprio gênero que a gente ainda está nos seus precursores, nos seus elementos. Então, vamos lá. Primeiro passo, a performance não trabalha só com o corpo, mas, sobretudo, com o discurso do corpo. Segunda, a arte é transgressora. Isso é fundamental como elemento no discurso. Terceiro, a apreensão intelectual e racional é fundamental. Você vai precisar gerar esse olhar. Se há o sensório, há também o questionamento. Quarto, a performance nunca se repete da mesma forma. Não há performances idênticas dentro dessa construção. 5. Os espectadores podem estar conscientes ou inconscientes, se aproximando ou se afastando, mas de alguma maneira aquilo tem que estar sendo levado, trabalhado, discutido. Você passa a lidar com elementos que podem estar no descondicionamento. Aquilo que eu estou tão acostumado a ver daquela forma e não é, olha, gente! E você vai trabalhando esses novos elementos. Você tem alguns exercícios fantásticos. Tem no material proposto o exercício da Marina Abramovic, que é chocante da maneira como é lidado e pensado. Eu queria que vocês pensassem onde, que formas, que performances são possíveis fazer, que elementos podem estar sendo discutidos dentro desse cotidiano, que práticas podem me lembrar a ideia de que a performance quebra com a representação. É a ideia de que está tudo montadinho e organizado, e eu tenho esta ruptura
leitura do próprio fazer. Isso é fundamental. Quando a professora Luciana começa muito bem o módulo 2, ela vai pensar sobre os estudos da performance. O que significa? Como é que esse campo, então, ele passa a ser estruturado? Como é que esse campo passa a ser estruturado, pensado? E aí você começa a discutir sobre, a ideia de ritual. Quando você vai ter uma performance, de alguma maneira, o ritual tem um todo e uma ação para que você possa marchar no caminho daquele limiar. A lógica desse limiar. O que significa isso? De alguma maneira, por exemplo, você tem um fluxo, você tem um trânsito e parou! E agora? Para onde vamos? Caiu? Está funcionando o podcast? Rainha, você está aí? Sim, é isso. De alguma maneira, você sentir o espetáculo, parar, refletir. De alguma maneira, você notar quais são as formas que aquilo está representado e que aquilo está discutido. Tem uma variação muito grande na performance, se a performance ela necessariamente precisa ser ativista, se a performance necessariamente precisa ter um cunho político. Bom, se a gente for pegar o que a Ileana Diegues coloca, a gente precisa pensar que tem uma construção. Aquilo que é definido como estético, aquele gesto, aqueles símbolos, aquelas vontades de alguma maneira, elas são sempre políticas. Então não vai existir nenhuma manifestação, nenhuma arte que não traga em si um elemento de reflexão política. Agora, a forma do engajamento e como o engajamento busca provocar esse pensamento do espectador é um elemento. Agora, você está com uma bandeira claramente colocada, discutida e que aquilo precisa ser uma luta, vou me acorrentar a uma árvore, vamos... Isso tem um outro papel, é uma ação mais imediata. As duas têm em si suas representações e seus papéis, mas elas têm dinâmicas que são diferentes. Mas agora, isso serve somente para estas maneiras? Não. Dentro da lógica da performance, tem estudos fantásticos de como a arte ela tem um papel transformador, libertador, tira, de alguma maneira, aquilo de você. Então, quando você pensa sobre a lógica de como a mente, como a cura, como os elementos, como a liberdade do próprio corpo te ajuda a pensar, você brinca com a fantástica ideia dos atos psicomágicos. É muito interessante notar, e por favor leiam sobre isso, como você começa a notar como isso pode ser visto como uma terapia, como isso pode ser visto como uma forma humana, e por favor, não só médica, mas efetivamente ela atua nas várias doenças sociais que se acumulam. A arte cura, meus caros, e esse fator de você se permitir, de você ser, ele é transformador. Na maneira como você lida com esses elementos e, de alguma forma, acha esses rituais, você cria essa forma, você dá a possibilidade do sujeito sair de si e se perceber, isso é muito especial. É muito especial. E aí, mais uma vez, o performer, esse sujeito que assume aí o espetáculo que a professora Luciana dá no vídeo, nem se compara à possibilidade do que a gente pode pensar, mas é muito legal você perceber quem é esse sujeito. O que ele está trabalhando? É a percepção, é a retórica, é a ação, o movimento. Eu vou jogar isso onde? No meu corpo, nas formas, nas minhas coisas mais íntimas, nas minhas coisas mais externas. O que de alguma maneira eu quero despertar? Que ações eu quero elencar? O que a gente precisa arrancar dessa nossa condição de sujeito tão pesado, tão marcado, tão controlado dentro das nossas condições cotidianas? Como gerar essas experimentações, como levar essas experimentações a alguém, como lidar com a tal da performatividade. E assim, esse
ponto, é aquele momento, por favor, treinem, pratiquem, ouçam, vejam sobre as formas, mas principalmente notem a mudança da perspectiva. A performance não é mais efêmera, teoricamente. O vídeo, a imagem, a multiplicação facilita o seu acesso, mas ao mesmo tempo a interpretação, a relação, o momento é sempre própria. E aí, quando você lida com esse conceito de ser algo próprio, você precisa notar que o que é performatividade? É seu sentido puro em pensar apenas as qualidades da sua execução, na sua repetição, na mesma ação que pode gerar no espectador. Importam, portanto, os seus efeitos, não necessariamente o que o outro vai entender, mas o reconhecimento dessa ação na vida, o seu conteúdo emocional, a ideia do cuidado com essa própria ação, dessas escolhas, da maneira como isso vai estar colocado. E daí vem o que aquilo pode representar, quais são os sinais que você quer, as execuções, o treino, que é fundamental. E a gente pode levar, pelo outro lado, a construção da própria teatralidade, que é quando esse sentido das performances podem levar à ideia, sim, de serem redialogadas e realocadas na lógica do próprio teatro. O teatro performativo, o teatro pós-dramático, o teatro que trabalha com a dança-teatro, com teatro físico, com teatro-imagem, que lida com os sujeitos que, de alguma maneira, reconstroem e retrabalham aqueles elementos. Ai, rainha, eu já vi cada coisa horrorosa. Olha, na internet, gente! Primeiro busque entender quem são as pessoas, quem tomou a condição de ir até lá, por que dessas buscas. Notem, não uma ideia dos seus padrões quadrados estéticos elaborados, da qual você não pode fugir. Não vai rolar para entender performance. Não é este o sentido do entendimento da performance. A performatividade, a construção do texto dramático, a maneira como os corpos, as formas, aonde aquilo se ancora vai ser estruturado, como e os sinais de que todos esses elementos se misturam e criam sentido. Uma nova experiência, uma nova comunidade, uma nova formação. Quem sabe o novo mundo? A performance, meus caros, é uma provocação. E uma provocação fundamental. Por isso, eu mais uma vez peço, leiam, tentem, pratiquem. Ah, eu tenho medo, algo perigoso. As performances não precisam ser altamente chocantes e destruidoras. E não, elas podem começar, podem ser buscadas, podem ser elencadas, podem ter um sentido. Busquem o sentido. Se curem das suas próprias performances, do seu próprio olhar, da sua própria vida. Vamos se ajudar, pensar, reconstruir. Fica tudo com muito mais sentido. Beleza? É isso, meus caros. Um grande abraço, boas leituras. Valeu! Check!